Bom, pessoal, como o intuito dessa live não é nem ter aqui um aglomerado de pessoas acompanhando ao vivo, eu vou dar início, né? E aí esse conteúdo vai ficar gravado aqui no meu Instagram, ok? Bom, tá fixado aí o tema As 7 Leis Espirituais do Sucesso. E para iniciar, eu quero convidá-los a fazer uma reflexão aí muito sincera e pessoal sobre a concepção que vocês têm sobre o sucesso. O sucesso que para cada um vai ter um olhar diferente, uma percepção diferente, uma forma de lidar, inclusive, com isso, né? Para alguns, o sucesso está muito ligado à fama, à notoriedade, o se tornar popular. Para outros, o sucesso é alcançar uma quantia de dinheiro considerável. Para outros, sucesso é simplesmente cumprir ali com uma meta de vida, uma expectativa de vida, formar uma família, ter filhos. Mas hoje, o convite que eu faço é para que possamos olhar para o sucesso de um outro ponto de vista que não do ego, mas do espírito. Nós somos essas duas porções, né? E muitas vezes é nosso ego quem toma a frente das nossas decisões, dos nossos sentimentos, das nossas percepções. E o convite que eu faço hoje e encorajo-os a fazer esse exercício de olhar muito mais para as questões do espírito, e aí a gente pode chamar aqui de espírito de verdadeiro eu, porque é ele quem vai nos mostrar de fato o caminho a qual nós somos chamados a trilhar nessa experiência terrena em que nós temos aqui. Então, uma vez que vocês tenham aí tirado um tempinho para pensar sobre o que é sucesso para mim, então a gente pode entrar de fato em cada uma das 7 leis, o que cada uma delas vai dizer. E a primeira lei é a lei da potencialidade pura. O que essa lei vem dizer? Do potencial que nós temos de transformar aquilo que não está manifesto em algo que é manifesto. A potencialidade que nós temos a nível mental e espiritual de transformar aquilo que os nossos desejos, que o nosso coração mais espera, de fato em algo que possa se materializar. E quando eu digo materializar, não somente do ponto de vista material físico das coisas, mas de fato trazer para a nossa vida aquilo que o nosso desejo, que o nosso coração anseia. Então, a lei da potencialidade pura é essa ligação nossa com a fonte criadora, que ao mesmo tempo nos conecta à nossa consciência pura e que vai buscar essa expressão do não manifesto, transformar o que ainda não está manifestado no que pode ser manifestado. E aí nos chama a atenção para que a gente possa fazer esse paralelo para as coisas do ego e para as coisas do espírito. Quando alguém te pergunta quem é você, se é o ego que se coloca à frente, ele vai dizer, eu sou fulano tal, eu sou a fulana tal, sou formado, tenho família, sou da família tal, eu tenho tais características. Esse é o ego falando por você. E se você, ainda amparado no ego, vai tentar passar para alguém quem você pode até compartilhar quais são as suas ambições, né?
muito provavelmente as suas ambições materiais, né, os seus medos, as suas disputas, porque o ego ele é muito movimentado por isso. E aí, em contraponto, a gente tem um espírito, né, que é a nossa essência, que busca aquilo que nos nutre e nos equilibra de forma verdadeira. Muito ao contrário do ego, que vai estar exposto e à mercê do ambiente externo. O nosso ego ele é mobilizado pelas coisas que acontecem no nosso entorno. Já o nosso espírito, a nossa essência, o nosso verdadeiro eu, ele vai ser guiado pelas coisas internas, né? E quanto mais desenvolvidos, quanto mais despertos estivermos, mais esse espírito vai se atentar para as coisas que nós realmente necessitamos. O ego ele é muito voltado para as paixões terrenas e tudo para aquilo que a gente pode conquistar e que vai favorecer o nosso conforto, que vai favorecer as nossas sensações. Não que isso seja errado, mas quando isso lidera, quando isso impera a maior parte da nossa vida, nós também atraímos muitas complicações e muitos desequilíbrios. Então, que possamos voltar a nossa vida muito mais para um olhar para o nosso espírito, para o nosso verdadeiro eu, que para as questões materiais. Nenhuma quantia de dinheiro, porque afinal de contas, quando a gente fala em sucesso, a nossa maior porção mental vai ligar o sucesso à conquista financeira, não só financeira, mas de todas as possibilidades que podem nos abrir aí, nesse sentido, de conforto, de possibilidade de viajar, possibilidade de um trabalho muito gratificante, de morar numa casa muito bacana, de ter um carro muito acessível ali do ano. Então é importante que a gente tenha essa percepção de que nenhuma quantia de dinheiro ou de sucesso vai resolver os nossos problemas que são internos. E somente a profunda intimidade com o nosso verdadeiro eu é que vai de fato nos libertar e fazer com que nós possamos viver de forma plena e satisfatória. Muito embora, volto a dizer, que as questões materiais podem trazer também, a certo nível, muita satisfação, muitos momentos aí de prazer, inclusive dessa sensação de ter alcançado o sucesso. De que forma nós podemos trazer para a prática, então, essa primeira lei que é da potencialidade pura? Um ponto que é essencial em qualquer tipo de intenção de realização de algo, é aquietar o nosso espírito, silenciar a nossa mente para entrar em conexão com isso. Então, uma vez que eu, através da meditação, ou seja, qualquer outro movimento, que eu possa silenciar e, de fato, me conectar com isso. E aí convido vocês a fazerem uma lista de quais são as qualidades que vocês possuem. Façam uma lista, mas sejam muito honestos. São qualidades que realmente vocês colocam na prática, são qualidades que são colocadas a serviço, inclusive de outras pessoas. Por que eu faço esse questionamento? Porque o nosso ego ele também é capaz de listar muitas qualidades, mas que são de profundo egoísmo. Então, fazer esse olhar para as nossas qualidades essas que têm sido compartilhadas, inclusive com outras pessoas e para o bem de outras pessoas. A segunda lei é a lei da doação. E juntamente com a lei da doação, é importantíssimo que, assim como a sistêmica nos ensina, que essa lei da doação seja em equilíbrio. Nem dar demais, nem receber demais.
Então, dar e receber fortalece. Só dar enfraquece. E só receber também enfara. Vocês vão poder olhar aí para o cotidiano de vocês, em quais relações vocês se colocaram doando muito e aí em determinado momento se sentiram de fato exaustos de só doar, ou determinadas relações que vocês somente receberam e receberam assim em uma quantidade muito exacerbada a ponto de vocês se sentirem sufocados, enfarados. Então, é importante que, ao praticar a lei da doação, também tenha aí intrínseco a questão do equilíbrio. Então, buscar alinhar corpo, mente, universo, e aí você pode dar o nome a que você quiser, de acordo com as suas crenças. Esse universo que pode ser aí essa centelha divina, que pode ser essa conexão com o bem maior, com algo maior, né? O importante é que esteja ligado a isso aí. Então, buscar o alinhamento corpo, mente, espírito, ou essa energia superior, para gerar energia de fluxo, né? Quando entendemos, passamos a reclamar menos, ser mais felizes e sentir muito mais gratidão. Quando eu falo aqui disso, me vem muito a questão do dinheiro, porque o dinheiro ele é uma moeda, ele é um símbolo e ele tem uma energia simbólica embutida nisso, que foi criada justamente para equilibrar essas trocas. Então, muito antigamente, quando começaram a identificar, olha, eu possuo um produto, mas eu preciso de outro, então eu preciso valorar isso para poder negociar, para fazer uma troca. Então é aí que é criado o dinheiro, né, para que essas trocas se tornem possíveis. Então a energia do dinheiro, ela necessita, por simbólica, dessa fluidez. Não é à toa que recebeu o nome de moeda corrente, né? Corrente de correr, de tornar-se fluido. Então, a energia ou o seu dinheiro, toda vez que você recebe o seu dinheiro, é importante que você dê a ele aí meios de estar fluido. Quando você retém, o que você faz? Né? Você segura essa energia de realização e de prosperidade. Estou dizendo para sair gastando dinheiro à torta direito, porque o dinheiro também não aceita desaforo. Ele requer ser muito bem administrado, muito bem gerido. Né? E ligado à questão do dinheiro, a gente pode até acrescentar aqui esse olhar para as nossas relações de origem, nosso pai e nossa mãe. A energia da mãe faz com que esse dinheiro entre na nossa vida. E a energia do pai faz com que essa energia permaneça. Então, independente de quem são os seus pais, se seus pais estão vivos ou não estão, coloque esses pais no seu coração para que você possa frutificar essa energia aí de prosperidade que tem a ver com o dinheiro. E que esse dinheiro, da mesma forma que ele chegue, ele também tenha abundância para se gerar ali e criar ainda mais. Do contrário, você está bem alinhado com a sua mãe, esse dinheiro vem. Mas se você não tem esse pai no seu coração, esse dinheiro ele vai encontrar lugares para ele ir. Né? Então é aquela pessoa que geralmente fala: nossa, eu ganho dinheiro, mas todo dinheiro que eu ganho aparece uma coisinha ali, furo o pneu do carro, estoura uma torneira, chega uma conta que eu não estava esperando, né? Então é muito importante olhar para as nossas origens, porque esses dois personagens aí da nossa história, que é o nosso pai e a nossa mãe, eles têm uma grande implicação nisso na nossa vida. O maior sonho de um pai e de uma mãe é ver o filho fluir para a vida e se tornar feliz.
né? Então eles têm essa energia aí relacionada a isso. Então nós precisamos, dentro da lei da doação, ajudar e ao mesmo tempo praticar a humildade de também receber. Vejo muitas pessoas comentando assim, eu sinto muita dificuldade de pedir ajuda, eu fico muito constrangido quando alguém me oferece, né, alguma coisa, quando alguém me elogia, quando alguém vem me agradar. Então, estejam atentos a isso. É preciso movimentar essa energia. Você doa, mas também se coloca numa posição de humildade de receber ajuda, de receber elogios, de receber um agrado, né? Eu vejo pessoas que inclusive aí tem um parceiro, tem namorados, são casados, e tem muita dificuldade em receber. Elas querem a todo custo só doar, agradar o parceiro. Quando chega na vez delas, elas não sabem nem lidar com isso. Tudo que não for recíproco em nossa vida é totalmente dispensável. Então guardem isso. Tudo que não for recíproco na nossa vida é totalmente dispensável. De que forma a gente pode trazer para a prática, então, a lei da doação, né? Busque formas de auxiliar, mas na mesma medida, busque formas também de receber, ok? E aí nós entramos na terceira lei, que pode ser chamada de lei de karma ou lei de causa e efeito. Como é que pode ser entendido esse conceito? Conjunto de ações dos homens que geram, em alguma medida, consequências. Tudo que nós fazemos na nossa vida, né? Isso aqui a gente não precisa nem buscar uma explicação muito complexa, porque nós vivenciamos na prática. Tudo aquilo que eu faço gera uma consequência. Toda reação que eu tenho gera uma consequência, né? Tudo aquilo que alguém faz para mim gera uma reação. Tudo aquilo que eu faço para o outro vai gerar uma consequência a partir do outro, né? Então, independente de que área da nossa vida nós estejamos aqui falando, toda ação que eu pratico gera uma reação, né? E a lei, né? Quando a gente fala de lei, nossa, Camila, você está falando aí das 7 leis espirituais do sucesso. O que essas leis significam, né? Lei, do ponto de vista do direito, ele vem para ordenar a nossa sociedade. Essas leis, elas vêm como um conceito que nos conecta com a essência da nossa natureza. A natureza humana, ela permeia por isso aqui que eu tenho trazido para vocês. Então, ela vai ser regida, né, por essas leis. Todo o nosso universo, em qualquer lugar que esteja, as leis naturais, elas partem deste princípio. E aí, como é que eu posso resolver, dar uma solução aqui, então, para essa lei da causa e efeito? Nossa, Camila, agora já tem 1000 coisas que eu já agi, já reagi. Como é que conserta isso, né? Então, tem 3 possibilidades. A primeira delas é o pagamento das dívidas. Então, tudo aquilo que eu fiz, aquilo gera algo de consequência para minha vida e eu preciso bancar aquilo. Uma outra oportunidade que nós temos dentro desse tema é de transmutar. De que forma eu posso transmutar? Olhar para isso que me acontece com inúmeras possibilidades. O que eu posso aprender com isso? O que isso está tentando me dizer? Ou usar esse exemplo para ensinar outras pessoas, ou usar isso que está me acontecendo para criar algo que pode favorecer outras pessoas. Então, vou dar um exemplo bem simples aqui. Eu estava praticando esporte e machuquei o meu pé. Se eu for me conectar com o que isso está me ensinando, eu posso pensar, puxa, está me ensinando aqui, está me dizendo que eu preciso ir um pouco mais devagar.
com a minha vida. Cuidar um pouco mais de como eu estou lidando com a minha vida. Outro ponto é: o que eu posso compartilhar com as pessoas disso que me aconteceu, não do lugar de vítima, mas também de responsabilidade, e logo mais a gente vai falar sobre isso, mas trazendo para as pessoas essa consciência da importância de ser responsável por aquilo que a gente faz e pratica. E em terceiro ponto, eu posso, por exemplo, criar ali um sapato que vai favorecer, né, ou minimizar quando alguém, ao praticar esporte, se machucar. Então, entendem? Essa é a via da transmutação. Então, eu pego isso que me aconteceu e transformo em um aprendizado para mim, em partilhar com outras pessoas, para que elas também aprendam a partir da minha falha, da minha negligência, ou criar algo que possa ajudar outras pessoas quando essas estiverem numa situação parecida com a minha. E também a terceira possibilidade, que é transcender, ok? Então já passamos aí por 3 leis, né? A lei da consciência pura ou da potencialidade pura, a lei da doação, que é muito importante ressaltar, que eu preciso doar e também receber, e a lei do karma ou da causa e efeito. Vamos agora então para a 4ª lei, que é a lei do mínimo esforço. Olha que bacana. Todo o universo, ele não exige que nós tenhamos aí um exagero de investimento de energia, ou que precisamos, em alguma medida, ficar esgotados para que a gente possa cocriar alguma coisa. Mas a lei do mínimo esforço, ela diz justamente dessa medida necessária. A inteligência da natureza funciona com tranquilidade e sem ansiedade. É abraçar as oportunidades. De que forma eu posso levar para a prática, então, essa lei do mínimo esforço? Em primeiro lugar, movimentar esse sentimento, essa consciência de aceitação. Anotem isso. Tudo que me acontece, ou tudo em qualquer lugar, está como deve ser. Nós temos assim uma fatídica mania e hábito de falar: mas se eu tivesse feito tal coisa, mas poderia estar de outro jeito. Gente, não poderia. Se convençam disso. Tudo está na sua vida como precisa ser nesse momento, nesse exato momento. Nós podemos, sim, eu quero que seja diferente no futuro. Ok, você vai se mobilizar para que esteja diferente no futuro. Mas agora, tudo está perfeitamente como deve ser, como precisa ser. Então, trabalhar essa aceitação é parte disso. O segundo ponto é a responsabilidade. Parem de culpabilizar outras pessoas pelo que te ocorreu. Isso te coloca no lugar de vítima. E pare também de... Solta esse chicotinho que fica o tempo todo aí. Né? Pare de se culpar. Uma coisa é se responsabilizar. Freud tem uma frase excelente. Qual a parte, né, da sua responsabilidade na desordem pela qual você se queixa? Isso é um olhar maduro para a nossa vida. Opa, então pera lá, eu estou insatisfeita com alguma coisa aqui, ou tem uma repetição aqui que está me... Qual a parcela de responsabilidade que eu tenho nisso? Isso é um olhar maduro. Agora, quando você põe a culpa no seu parceiro, quando você põe a culpa no seu chefe, nas pessoas do seu trabalho, que possibilidades você tem de mudar isso se você coloca na mão do outro? E quando você também faz um movimento de se culpar, você também encerra ali com todas as possibilidades. Pronto, a culpa é minha, é isso e pronto. Então, responsabilize-se.
Porque ao movimento de responsabilizar-se, você dá uma outra nuance, uma outra possibilidade. Tá, então já que é responsabilidade minha, o que eu posso fazer aqui para tornar as coisas da forma como eu gostaria? E o terceiro ponto, indefensibilidade. Parem de uma vez por toda de querer convencer as pessoas do seu ponto de vista. É um gasto energético que é como se fosse a sua energia ir para o ralo. Então, deixe disso, desse hábito de querer a todo custo que as pessoas pensem da forma como você pensa. E se abra para ouvir. A forma como o outro pensa pode ser também uma possibilidade de crescimento para você. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas no nosso entorno como aquela pessoa que nós determinamos como alguém que nos chateia, como alguém que nos provoca, como alguém que nos leva ao limite. Mas se nós olharmos para essas pessoas com muita amorosidade, nós vamos ver que são grandes mestres a serviço do nosso crescimento. Aquele que me movimenta a ter um pouco mais de paciência, aquele que me movimenta a ter um pouco mais de tolerância, aquele que me mostra o quanto irritada ou quanto soberba eu sou, é um grande mestre a serviço da minha própria evolução. Então, se tivermos um olhar de gratidão, as chances de progredir são infinitamente maiores que a de alguém que simplesmente se queixa, que responsabiliza, culpabiliza o outro, ou que gasta uma energia infinita para tentar mostrar que o outro que está errado, que o outro que tem um jeito ali que é insuportável, que o outro é que precisa mudar. Quanto ao outro, nós não podemos fazer nada, né? Ao outro direito de ser como é, a nós a obrigação, o dever de sermos melhores a cada dia, ok? Vamos entrar então na quinta lei, que é a lei da intenção e do desejo. Olha que lindo, tudo isso que nós já caminhamos aqui, a lei de tomar consciência do meu verdadeiro eu, da possibilidade, da potencialidade pura, natural que eu tenho, uma vez que eu sou uma unidade e estou conectada com essa energia da fonte criadora. Depois eu passo, a partir do momento que eu tomo consciência de tudo isso que eu posso ser, eu passo para a possibilidade de doar e de receber dessa troca, né? E depois eu venho então para a lei de causa e efeito, que me alerta que tudo aquilo que eu fizer vai trazer consequências. Então, ao mesmo tempo em que me mostra minhas possibilidades, me mostra também que eu preciso ter cautela, porque tudo aquilo que eu faço gera consequências. Tamanhas as possibilidades, tamanhas as chances de causar, né, de cocriar que eu tenho, eu preciso também estar em alerta, devido ao quanto isso pode ir para o lado bom ou ir para o lado ruim, né? Depois vem a lei do mínimo esforço. Então, assim, não preciso esgotar minhas energias, eu só preciso estar conectada, né, com essa fonte criadora, com as minhas potencialidades, lançar isso que eu desejo e sentir tranquilidade, né, me permitir. E aí eu estou pronto, verdadeiro pronto, para entrar na lei da intenção e do desejo. Muitas pessoas confundem. Qual a sua intenção? Mas qual o seu desejo? Qual a sua intenção por trás do seu desejo? A intenção tem que ser intimamente ligada ao bem. Todo aquele que deseja de forma egoísta e para o mal da humanidade não vai alcançar, porque existe aí algo, né, muito maior que rege todas as coisas, que não vai permitir isso. Então, lançamos nossos desejos para o universo, mas nós precisamos de um pequeno detalhe.
esquecê-los, porque isso nos traz aí para o conceito de apego ou de desapego. Já parou para pensar quando você quer muito uma coisa, mas você fica pensando naquilo o tempo todo, pensando, e você só quer aquilo e nunca, a coisa parece que nunca acontece, o tempo se demora. É justamente esse convite que nos faz essa quinta lei. Eu intenciono para o bem, eu lanço o meu desejo, mas eu permito que esse bem maior trabalhe no tempo dele. Por isso que eu não preciso ficar apegada aos resultados. Eu lanço a minha intenção, eu lanço o meu desejo e aguardo. Nada acontece sem que haja pensado, sentido, imaginado, percebido, desejado e concretizado. Então, muitas vezes as pessoas têm uma intenção muito grande, mas o desejo não é. Por quê? Porque entra aí uma autossabotagem. Em termos de relacionamento, eu recebo várias pessoas no consultório. Eu quero um relacionamento, eu quero um namorado, eu quero casar. E aí, com um pouco mais de conversa ali, eu concluo que, de fato, a pessoa não quer. Ela está dizendo de forma consciente que quer, mas no seu íntimo ela está totalmente indisponível. Então ela pode até ter uma intenção, mas o desejo, aquele desejo íntimo de estar com alguém, de estar disponível, de servir, de ter que compartilhar algo ali com o outro, de ter que lançar a mão da sua insegurança, da sua vulnerabilidade, muitas pessoas não estão de fato dispostas. Então observe se por trás da sua intenção há um verdadeiro desejo, se não há aí meios de se auto-sabotar. Deixe sua intenção muito clara. Quando você quer algo, você tem que ter ali uma concepção total daquilo que você quer. Camila, eu quero muito um namorado. Tá, como é que é esse homem? Como é que é essa mulher? Fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, financeiramente? Como que é o caráter dessa pessoa? Então tenha com muita clareza isso que você deseja. Eu quero trocar de carro esse ano. Então como é que é esse carro que você quer? Que marca que é? Que ano? De que empresa que é? Né? Qual a cor desse carro? Qual o modelo? Então tenha clareza daquilo que você deseja. Quanto mais claro, quanto mais detalhes você tiver, mais acessível isso se torna. Então faça essa lista, né? Onde você possa visualizar todos esses pormenores daquilo que você está desejando. Mas lembre-se, eu preciso intencionar, eu preciso desejar, mas eu preciso também distanciar, me desapegar da necessidade do resultado imediato. Ok? E, como deveria ser, a sexta lei é a lei do distanciamento. Né? Quem se apega, perde. Quem libera, tem. Então, quais crenças limitantes podem ter sido implantadas lá na sua infância que hoje ainda reverberam aí no seu campo? Crenças de escassez, crenças de dificuldade, crenças de que por algum motivo aí do seu clã nunca ninguém acessa a riqueza ou a prosperidade. Crenças de... Tem pessoas, né, nossos familiares lá atrás, muitos fizeram votos de castidade, votos de pobreza. Será que você não tem ainda, por lealdade, buscado manter isso? Então é preciso esse olhar profundo para essas questões, porque muitas das repetições que nós temos desses padrões na nossa vida não são originários de nós, são originados desse clã familiar, né? Desse emaranhado familiar que nós viemos.
nossos pais, nossos avós, nossos bisavós. Então, conheça a sua história e ainda que não seja possível, você vai falar, ah, Camila, mas não tem mais ninguém na minha família, não tem nem onde eu perguntar, não tem nem onde eu saber. Então, faça, mentalize isso. Eu deixo para trás os padrões que não fazem sentido mais para minha vida. Pode ser que lá atrás tenha feito sentido para os meus familiares, mas eu deixo com eles aquilo que foi deles, para abrir a minha vida às possibilidades que me são merecidas, ok? Então, um olhar para a jornada e não para o destino. O processo tem a ver com a jornada. O destino é um outro ponto que já é a nossa chegada. A gente precisa aproveitar muito mais a caminhada do que ficar com esse olhar lá já, né, no destino. Quantas pessoas estão perdendo inúmeros dias, inúmeras horas de vida e possibilidades porque fica esperando a sexta-feira, bendita sexta-feira, né? Ou outros, o dia que eu casar, o dia que eu me formar, o dia que eu tiver 1 milhão na minha conta. A vida é agora. Para de ser besta, de ficar achando que é só no dia que concretizar alguma coisa que você vai ser feliz. As possibilidades estão agora no seu presente. Então, foco na intenção e não no resultado. Como é que eu posso colocar na prática a lei do distanciamento? Então, em primeiro lugar, assumir esse compromisso. Eu vou intencionar, eu vou desejar, mas eu vou deixar que a vida se encarregue de trazer isso que eu desejo. Inserir a incerteza na sua vida. Olha como é importante nós termos um bom relacionamento com as incertezas. Quando a gente tenta ser muito controlador e querer aí, né, aparar tudo que acontece na nossa vida, nós adoecemos. Quantas pessoas estão aí adoecidas de ansiedade porque tem essa intenção de controlar as coisas que é uma grande utopia, né? Ninguém tem controle de nada. A incerteza, ela só, né, se você não a vive bem, o que você vai trazer para o seu campo? Mais repetição, mais disso que você vive, e aí você acaba cortando inúmeras possibilidades. E a terceira é estar aberto ao campo de tudo isso que é possível vir para você. Pode ser que lá para os seus familiares, seus ancestrais, as coisas tenham sido difíceis, mas você é uma nova pessoa com inúmeras possibilidades abertas à sua frente. Então, esteja disponível para receber isso. E aí entramos na última e sétima lei, que é a lei do Dharma, ou também a lei do propósito de vida. Olha, para mim, quando eu cheguei estudando esse tema, quando eu cheguei na sétima lei, eu falei, puxa vida, o quanto é importante que nós tenhamos um bom relacionamento com o nosso propósito de vida e que lancemos uma energia para tentar descobrir isso aí. E uma ótima pergunta para isso é: o que você faz de bom que ninguém mais faz como você faz? Quais talentos você tem que ninguém mais tem? Muitas pessoas vão dizer, ixi, eu não tenho talento para nada, não sei fazer nada, eu sou ruim em tudo. Nosso Criador, ele é muito perfeito em tudo que faz. Então, vamos descer um pouco aí e olhar para isso. Tem algo, sinceramente, que você faz que ninguém mais é capaz de fazer da forma como você faz. E isso não precisa ser direcionado, como eu coloquei no início, para uma notoriedade, para fama, para o sucesso. Tem algo que você faz aí no seu núcleo familiar que só você faz, da forma como você faz. No seu núcleo familiar ou no seu trabalho, tem alguém que tem
É só você que tem esse talento que ninguém mais tem. E aí, olha a importância da gente voltar lá atrás e olhar para o nosso espírito e não para o nosso ego. Esse talento que nos é dado não é para a gente sair aí todo e falando, ai, olha só, viu lá? Tava lá na live da Camila, ela falou que eu tenho um talento que ninguém mais tem. Se não for eu, ninguém mais vai fazer. Não se trata disso. Seu talento foi lhe permitido justamente para que você faça algo pela humanidade. Não é para sair aí se vangloriando do que você tem. Esse talento, ele precisa ser usado para o bem e para o bem de outras pessoas. Então, anote aí, né? O que eu faço, o que eu tenho de talento. Busque encontrar esse verdadeiro eu, para que você possa, de fato, servir, então, à humanidade. E em todas essas leis, o que precisa imperar? O não julgamento. Eu preciso aceitar o outro como ele é. Quando eu não aceito, o que acontece? Ele automaticamente precisa se desligar de mim por respeito a ele. Muitos relacionamentos estão fadados ao fracasso porque as mulheres, né? Olha, meu ato falha aqui, mas porque em maioria as mulheres acham que vão namorar um rapaz, já olha ali, já vê o que não tá indo bem e fala, não, mas eu vou mudar ele. Não, esse jeito dele eu vou moldar. Então parem com essa bobagem, porque ninguém muda ninguém. A gente só muda quando a coisa aperta de fato. Então eu preciso aceitar o outro como ele é. E aí, cuidado quando vocês ouvem esse tipo de coisa. Aceitar o outro como ele é não significa permanecer na presença daquele que me viola, daquele que abusa, daquele que é agressivo. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Mas eu não preciso ficar aí gastando a minha energia em vão querendo mudar o outro, porque o outro só vai mudar quando ele quiser mudar. Então, aceite as pessoas como elas são, tá? Para que você não as force por respeito a si mesmo a se distanciar de você. Quando expresso meus talentos e os ponho a serviço da humanidade, perco a noção do tempo. Olha aí, a tranquilidade do distanciamento. E crio abundância em minha vida e dos demais. O que for a profundeza do teu ser, assim será o teu destino. Assim será o seu desejo. O que for o teu desejo, assim será a tua vontade. O que for a tua vontade, assim serão teus atos. O que forem teus atos, assim será o seu destino. E de forma brilhante, esse livro traz, e é dessa forma que eu vou finalizar aqui, que em cada semente encontra-se a promessa de milhares de florestas. Mas a semente não pode ser guardada, deve ser lançada. Então, muitas vezes, a gente aí por soberba, por egoísmo, aquilo que a gente sabe, aquilo que nós já percebemos que dá certo, aquilo que nós conquistamos para a nossa vida, nós tendemos a cercar isso e aguardar aí a 7 palmos do chão, né? Da mesma forma como eu falei da energia do dinheiro, que não aceita ser retida, os nossos talentos também não. E tudo que estiver ligado ao sucesso, à prosperidade, à abundância, não aceita ser retido. Isso precisa estar em constante fluxo, em constante movimento. Seja ensinando alguém, seja favorecendo a vida de alguém, auxiliando alguém a ser melhor. E não precisa ir longe, não precisa fazer live. Olha para dentro do seu lar. Quantas pessoas tem aí que você pode apoiar, que você pode incentivar?
e com isso trazer prosperidade para a sua vida. Então lancem mão dessas 7 leis, pratiquem. Como eu falei no início, o silêncio e esse olhar para o nosso interior, essa conexão com o espiritual, uma vez que tudo que é material é transitório, vai findar um dia. Então conecte-se com as coisas espirituais. Nós somos, de fato, seres espirituais vivendo uma experiência terrena e não o contrário. Nós não somos seres terrenos vivendo uma experiência espiritual. Tomem consciência disso e olhem de fato para vocês. Nós passamos muito tempo julgando os outros e nos julgando, né? O tempo todo nós fazemos aquilo que a nossa consciência do momento e a nossa maturidade do momento nos permite. Como eu disse, nós podemos desejar um futuro diferente, mas agora tudo está em todo lugar como deve ser. Então trabalhe essa aceitação e se mobilize para aquilo que você deseja no futuro, para que aconteça, para que se altere, para que se transmute. Você é autor da sua própria história. Não deixe de olhar para a sua ancestralidade. Não deixe de olhar para a sua origem. Traga consigo esse pai, essa mãe. Aceite-os sem julgamento. Eles fizeram o melhor que eles poderiam fazer, né? Dentro daquilo que lhes foi possível aprender como ser pai, como ser mãe. E não há nada que eles poderiam ter te dado que esteja além desse grande presente que eles lhe deram, que é a vida. Eu vejo muitas pessoas queixando, meu pai não me deu carinho, minha mãe deixou faltar coisas. Quando esse pensamento vier, se lembre que eles deram o que eles tinham de mais precioso para você, que é a vida. Ok? Então, eu fico aqui feliz por quem permaneceu, por quem passou. Esse conteúdo vai ficar salvo e aí, por favor, compartilhem com outras pessoas, revejam, anotem e pratiquem na vida de vocês. Sucesso e que sejam sempre abençoados.